Olá, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Vamos voltar para mais uma aulinha, uma aula que nós vamos continuar trabalhando sobre a Ásia, né? Esse enfoque está nas questões geopolíticas, né, da Ásia, como falamos, né, na aula anterior, e hoje hoje trabalho com vocês sobre as Coreias, tá? Uma das regiões mais conturbadas no mundo nos últimos anos, tá? Estamos falando aí de uma península que historicamente sempre foi unificada, né? Um território pertencente aos coreanos, que pertencia aos coreanos, mas que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, foi dividido. E é neste contexto que nós vamos tentar explicar essa divisão na aula de hoje. Tá? Já me coloco à disposição para qualquer dúvida ou qualquer não entendimento aí sobre a nossa aula. Eu vou tentar ser bem breve hoje, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar uma imagem de fundo aqui, porque para falar de geopolítica, vou contar uma história. Bom, pessoal, no final aí do século XIX, início do século XX, a península da Coreia, e aí faço um parênteses, que península é todo pedaço de terra, vamos dizer assim, cercado por água por quase todos os lados. É um avanço do continente para dentro do oceano. Então, eu vou falar muito de península coreana. Então, península coreana quer dizer isso, tá? Um pedaço de terra aqui cercado por água por quase todos os lados, né? Só esse pedacinho que não está, que está ligado no continente. Então, no final do século XIX e início do século XX, né, a Península da Coreia ela era um território unificado. Não existia esse contexto que a gente conhece hoje aí de Coreia do Norte e Coreia do Sul. E desde o final do século XIX, era um local dominado pelos chineses. Porém, tá? Então olha só, um local unificado, mas que era dominado pelos chineses. Em 1910, o Japão acabou conquistando o território da Coreia. Por que o Japão conquistou o território da Coreia de domínio chinês? Porque o Japão ele tinha interesses em terras chinesas aqui, em um local chamado Manchúria chinesa. Então, para conquistar a Manchúria chinesa, o Japão tinha que conquistar as terras da Coreia. Então, em 1910, o Japão acabou conquistando o território, pois ele desejava conquistar aqui a chamada Manchúria chinesa, tá? E nesse contexto, é até engraçado dizer isso, né? O Japão, nessa questão imperialista deles, o Japão acabou escravizando os coreanos, explorando a sua mão de obra nas indústrias japonesas, ou até mesmo explorando essa mão de obra nas minas de minerais que o Japão começou a ocupar na Manchúria, né, chinesa. Então, olha só, o território da Coreia era um território unificado, estava ocupado pelos chineses até 1910 e a partir daí teve ocupação japonesa até 1945. Durante esse período de ocupação, o Japão explorou muito essa península, tá? Tanto é que os coreanos eles têm um certo EQ com os japoneses, tá? Então o Japão explorou muito a península coreana. Porém, né, aí em 1945, vocês já sabem disso, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi um dos perdedores, né? E ele acabou perdendo todos os seus territórios que ele havia conquistado. Tá? Então ele perdeu todos os territórios que ele havia conquistado anteriormente, né, com o final da guerra. Acontece que o território coreano não foi devolvido ao povo coreano ao final da guerra. Porque a partir do final da Segunda Guerra Mundial começou um outro período aí
que vocês já conhecem, nós já estudamos, chamado de Guerra Fria, o contexto da bipolaridade do mundo. Olha que caos que é ser coreano. Domínio chinês, domínio japonês. Agora quando você pensa, beleza, o Japão perdeu a guerra, agora vamos ter a nossa Coreia. Não, ela não foi devolvida aos coreanos, porque iniciou-se um período aí de muita tensão, um período de bipolaridade no mundo chamado de Guerra Fria. Nesse contexto, né, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas disputavam áreas de influência no mundo. E nas conferências, a conferência de Potsdam e conferência de Yalta, né, que foram realizadas por essas duas nações vencedoras, não houve acordo em relação ao território coreano, em quem ia ficar com eles. E a única solução que Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eles encontraram, a única solução, né, que eles encontraram, já que o país até então tem uma localização estratégica para tem, né? E tinha uma posição estratégica para os dois países devido aos vizinhos aí, né, coreanos que são muito poderosos, China, Japão, Rússia, o próprio Estados Unidos, que está próximo. Ele foi a única solução que eles tiveram, foi assim, vamos dividir esse país aí. Né? E eles dividiram esse país exatamente no paralelo 38 graus. Tá? Então eles dividiram esse território e falou, ó, essa parte norte aqui vai se chamar Coreia do Norte e vai estar sob influência sobre regime socialista. É pró-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a porção sul, Coreia do Sul, né, vai ser o bloco aí, está com o bloco capitalista, pró, então, Estados Unidos da América. Cara, dá uma certa revolta, né? A gente pensar assim. É que nem quando eu estava em ensino para a segunda série, e já, né? Sobre a África, e a gente estava dizendo sobre a questão do imperialismo, das fronteiras artificiais. Pô, não dá para entender como que algumas nações se julgam no direito de poder julgar, né? O território, o destino, a vida das pessoas. E olha a confusão que o mundo está hoje por conta disso, né? As mazelas que o mundo vive hoje por conta disso. Mas enfim. Então eles dividiram Coreia do Norte, socialista, pró-União Soviética, Coreia do Sul, capitalista, pró-Estados Unidos. Né? E eles dividiram ela exatamente no paralelo 38 graus. Pessoal, durante alguns anos, os países conviveram pacificamente. Tá? Dividiam, mas eles viviam pacificamente. Porém, nós temos que lembrar aí que a Coreia do Norte, sendo um país socialista, é um país extremamente nacionalista. Esse nacionalismo era principalmente impulsionado pela União Soviética e pela China. China aí que desde 1949 tinha se tornado socialista, né? Com a vitória lá do Mao Tse-tung, né? na chamada Revolução Chinesa. E então esses países, né, acabaram forçando a Coreia do Norte a invadir a Coreia do Sul em 1950 em nome de um nacionalismo para tentar unificar a península sobre um regime socialista. Olha a confusão. Então, os países viviam, mesmo com regimes diferentes, socialismo, capitalismo, eles viviam de certa forma pacificamente. Só que nós sabemos como funciona o socialismo. E o socialismo ele tem um cunho nacionalista muito grande. E esse nacionalismo foi exacerbado, vamos dizer assim, foi impulsionado. Colocaram lenha na fogueira, né? A China
e a União Soviética colocaram lenha na fogueira da Coreia do Norte para invadir a Coreia do Sul e tentar unificar a península sobre um domínio, sobre um regime socialista. Então, isso em 1950. Então, eu posso considerar aí, entre 1950 e 1953, nós temos o início e o fim, né? Em 53, fim, abre aspas aí, né, que eu vou explicar, temos a chamada Guerra da Coreia, ou seja, a tentativa norte-americana de unificar a península sobre o regime socialista. Durou de 1950 até 1953. E essa guerra só terminou em 53? Aí eu vou dizer para vocês por quê. Foi porque em 53 morreu um cara que, de certa forma, ele é o que mais colocava lenha na fogueira dessa disputa, que era o Joseph Stalin, né? O líder da União Soviética. Ele morreu, né? E ele que, de certa forma, ele colocava lenha na fogueira e ele que mantinha essa ideia de unificação do até então, na época, líder coreano, que era o Kim Il-sung, né? O primeiro líder coreano. E aí, quando o Stalin morreu, deu uma apaziguada, uma distensão no conflito, sabe? Em 53. E aí foi possível, né? Os líderes, tanto da Coreia do Sul como da Coreia do Norte, eles juntaram e falaram, vamos dar uma apaziguada nisso aqui. E eles acabaram assinando um armistício. O que quer dizer isso? Eles assinaram, né? Encerrando naquele momento o conflito. Nota-se aí que um armistício, ou seja, é a assinatura de um cessar-fogo. Combinado um armistício, né? Um cessar-fogo é o quê? Nós estamos combinando uma paralisação temporária da guerra. E é por isso que vocês devem tomar cuidado com questões que eu já vi trabalhando sobre isso, textos que falam sobre isso. É por isso que nós dizemos que a fronteira do paralelo de 38 graus da Coreia é a última fronteira quente da Guerra Fria. Tá? É chamada aí a última fronteira quente, a última fronteira de guerra existente no mundo da Guerra Fria, porque um armistício é uma paralisação temporária. Significa que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul encontram-se em guerra desde 1953, período da Guerra Fria. Eles assinaram ali só uma paralisação temporária. Altas. Estamos dando altas aqui na nossa disputa. Ok? O fato é, pessoal, que após esses conflitos, após 53, nenhuma das duas Coreias prosperava. Elas assinaram a armistício, mas nenhuma das duas Coreias prosperava. Ambas continuavam muito pobres, com economias muito parecidas, apesar aí, né, de regimes diferentes, ideologias diferentes, capitalistas e socialistas. E isso perdurou aí até o final da década de 60, início da década de 70. Então a gente pode afirmar que até os anos 60, né, até a década de 60, as condições socioeconômicas dos países que encontravam-se em guerra, mas com um armistício, eram muito semelhantes, tá? Ambas marcadas com muita pobreza e governos ditatoriais. Isso mesmo. A Coreia, né, do Sul também apresentava governo ditatorial, que só acabou na década de 70. Tá? Acontece que, por se tratar de um local de economia capitalista, né, tanto o Japão como os Estados Unidos da América começaram a investir maciçamente na Coreia do Sul e em outras regiões da Ásia. E essas regiões passaram a ficar conhecidas, vocês já estudaram até isso, né? Elas se tornaram chamadas tigres asiáticos. E a Coreia do Sul se aproveitou muito bem desse período, desses investimentos. Ela utilizou esses investimentos na educação, utilizou desses investimentos para desenvolver a sua indústria.
Tá? Tanto é que nós temos aí hoje a Coreia do Norte como sendo uma das economias mais proeminentes do mundo. Desculpa, a Coreia do Sul sendo uma das economias mais proeminentes do mundo, né? Com indústrias de tecnologia de ponta, indústrias que hoje, né, a tecnologia faz parte da sua vida. Aí você tem a LG, por exemplo, você tem a Samsung, você tem a Hyundai, por exemplo, que são marcas, né, de cunho que são sul-coreanas, né, para vocês verem como que a Coreia conseguiu investir, né, conseguiu utilizar esses investimentos, essas cifras que foram utilizadas aí tanto pelos Estados Unidos como a Coreia, né, que tornaram esses países da região aí, não só a Coreia, né, outros países, os tigres asiáticos. E isso, né, fez com que a economia dos dois países, com o passar dos anos, fossem distanciando, né? A Coreia do Sul recebendo muito investimento, Estados Unidos, Japão, tornando-se um tigre asiático, uma potência, mantendo relações diplomáticas, econômicas com praticamente o mundo inteiro. E a Coreia do Norte vivendo sobre uma ditadura hereditária desde da Guerra Fria, né? Do início da Guerra Fria, do final da Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Norte teve 3 líderes apenas, né? Ou seja, uma ditadura hereditária, um país isolado que praticamente mantém relações diplomáticas praticamente, tá? Só com a China e com a Rússia. Um país pobre, muito pobre, tá? Sua população vive casos extremos de subnutrição. Pra vocês terem uma ideia, até a estatura do sul-coreano em relação ao norte-coreano é diferente. O sul-coreano é mais alto do que o norte-coreano, justamente pela questão alimentar. Olha só, por causa da subnutrição. É um país que depende de ajuda externa, depende das ajudas humanitárias aí, com medicamento, com alimento, com tratamento médico. E, no entanto, né, apesar disso tudo, é um país, né, um dos países que mais investe, que tem um dos maiores investimentos militares, né, a Coreia do Norte. É um antagonismo, né, porque ela entende que a todo momento ela está ameaçada ali por ser um país justamente isolado e ter um regime diferenciado dos demais. Ok? Pessoal, mas vocês precisam saber, nessa história toda de divisão da Coreia e tudo, desse armistício, tá fácil o entendimento, mas que teve um detalhe mais recente que fez mudar um pouco a política externa da Coreia do Norte. E esse detalhe que ocorreu no mundo mais recente foi o famoso 11 de setembro de 2001. O 11 de setembro de 2001 teve uma grande influência, ou tem uma grande influência, sobre a atual política externa e interna da Coreia do Norte. Por quê? Nessa data ocorreram lá os famosos atentados terroristas nos Estados Unidos, né? Atentado ao World Trade Center e ao Pentágono. Ok? E a partir desse contexto desse atentado, o presidente da época lá, o George W. Bush, ele lançou uma política externa de combate ao terrorismo internacional. E essa política externa dele ficou conhecida como Doutrina Bush. Tá? Dentro dessa doutrina, ele configurou 3 países no mundo como sendo o chamado eixo do mal: Iraque, Irã e Coreia do Norte. Segundo ele, esses 3 países do eixo do mal eram países que ameaçavam a paz mundial, possuíam armas de destruição em massa e apoiavam ou financiavam aí o terrorismo internacional. Dessa forma, esses países ficariam sob né, a vigilância dos Estados Unidos da América. No primeiro momento, quando o Bush lançou essa doutrina, né, ser classificado como sendo do eixo do mal pouco significava,
pois ninguém imaginava que os Estados Unidos pudesse tomar alguma atitude efetiva contra esses 3 países aí. Porque neste período, os Estados Unidos já encontrava-se em guerra contra o Afeganistão, em busca lá do Osama Bin Laden, né? O tal autor dos atentados às Torres Gêmeas, né? É o líder da rede Al-Qaeda. Então, ninguém se importava, né? Então eu faço parte do eixo do mal, beleza, legal. Arrumaram um pretexto para mim. Ninguém achava que os Estados Unidos ia fazer alguma coisa. Porém, meus amigos, contrariando inclusive o Conselho de Segurança da ONU, em 2003, os Estados Unidos começaram a chamada Guerra do Iraque. Foi uma guerra em que grande parte da comunidade internacional não concordava, já que foi uma guerra sem um motivo real. Os Estados Unidos invadiram o Iraque sem qualquer motivo real para tal. Eles alegaram que o Iraque tinha armas de destruição em massa, o que nunca foi comprovado. Então eles invadiram, né? Já que não houve comprovação real, dá a ideia para a gente criar diversas teorias, né? Uma delas, que os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo, o Iraque, um dos países que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Você pode pensar sobre isso, né? Então, os Estados Unidos foi lá e invadiu o Iraque em 2003, contrariando o mundo e o próprio Conselho de Segurança da ONU. Cabe salientar aqui que o Conselho de Segurança da ONU ele nunca expressou assim, oficialmente, falando nós somos contra a invasão. Ele falou assim, eu não queria que você invadisse, né? Não tá legal e tudo, mas ele nunca foi oficial. E nesse contexto que os Estados Unidos invadiu o Iraque que fazia parte da lista lá do eixo do mal junto com a Coreia do Norte e o Irã, nesse contexto a Coreia do Norte se sentiu ameaçada. E como reação disso, falou, se invadiu o Iraque, o próximo sou eu. Como reação, ela se retirou do chamado TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o primeiro país do mundo a se retirar desse TNP. Foi a Coreia do Norte. Né? Ela se retirou como uma represália, como uma resposta a um ataque dos Estados Unidos, né? Ao início, né, da guerra no Iraque. Né? Ela entendeu aquilo como uma ameaça. Se começou lá no Iraque, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco vai para o Irã, então eu já vou tirar aqui, o meu nome aqui, a minha assinatura do TNP, e nesse contexto a Coreia do Norte iniciou aí suas pesquisas nucleares com fins militares. E é aí que o mundo reacendeu os seus olhares para a Coreia do Norte, olhares duvidosos, olhares com certos receios, com muito medo. Né? Em 2006, para vocês terem uma ideia, ela realizou o seu primeiro teste nuclear. Tá? E desde então, desde 2006, já ocorreram outros 7 testes nucleares. Tá? Cabe lembrar, né, que os mísseis balísticos aí, né, nucleares da Coreia são mísseis atrasados, são mísseis que têm uma tecnologia deficitária, né, que não trariam um impacto gigantesco para o mundo, mas trariam um impacto gigantesco, né, lembrando ainda que são armas nucleares, principalmente para os países no entorno. Coreia do Sul, China, apesar que a China é parceira, Rússia, apesar de ser parceira, mas tem o Japão, há um ressentimento histórico, tem o próprio Estados Unidos, tá? E é neste contexto, e por este contexto, tá? E sobretudo pela culpa, né, disso também, por conta lá da guerra do Iraque, por colocar no eixo do mal, que em 2018 e 2019, o presidente Donald Trump começou uma série de aproximações com o então ditador, né, da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Tá? Em 2018 e 2019, eles já se reuniram 3 vezes. Né? E o presidente Trump tem como meta tentar fazer com que a Coreia do Norte
pare de fazer, né, os seus testes, as suas pesquisas nucleares com fins militares, né, e que ele cesse isso. Até hoje ele teve algum resultado político? Não. O resultado dos encontros entre o Trump e o Kim Jong-un foi mais um resultado midiático, como o primeiro presidente desde a Guerra Fria a encontrar com o presidente norte-coreano e tal. Isso para a imagem do Trump foi muito boa, né? E tudo, mas como fins políticos para a resolução do problema nuclear, nenhum resultado. Mas o Kim Jong-un ele tem demonstrado aí ao longo do seu governo algumas atitudes interessantes, né? De visitar outros países, tá? Ele encontrou com um presidente sul-coreano, se não me falha a memória, foi no início desse ano, no final do ano passado, cada um na sua Coreia, né? Eles foram no paralelo 38 graus, cada um pisando na sua Coreia, mas estenderam a mão exatamente no paralelo e conversaram, iniciaram ali uma relação diplomática entre eles, né? Vamos torcer aí para que no futuro próximo, né, essas Coreias possam aí de fato assinarem um acordo de paz, né, e que a população, sobretudo norte-coreana, que sofre muito com essa questão ditatorial, um regime muito fechado, né, uma população que sofre muito com fome, com falta de tecnologia, com falta da democracia em si, que eles possam aí, né, desfrutar desse mundo que vivemos. Recomendo, pessoal, para vocês assistirem um documentário que o Fantástico fez sobre a Coreia do Norte. Um documentário muito bom mesmo. É só procurar no YouTube. Fantástico Coreia do Norte. Muito bom mesmo esse documentário. E eles contam aí um pouco dos bastidores sobre a Coreia do Norte. E dá para você ter uma boa noção do que é um regime fechado. O regime mais fechado do mundo, inclusive. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!